Sobre o desempenho especificamente de um jogador que é o Hulk, né? O jogador que tem o maior número de participação em gols na temporada, já há alguns jogos vinha com uma dificuldade, carregando a bola muito lá de trás, quase da risca do meio campo. Hoje, quando pegou uma bola dentro da área, próximo do gol, carregou e acabou sendo mais uma vez decisivo, dando um passe para o Keno. Como é que existe uma orientação para o Hulk estar lá atrás e carregar essa bola tanto, ou mesmo da posição dele, da característica dele, ou você orientou ele e falou: Hulk, vai para perto da área, faz o que você sabe ali perto do gol, que lá que você está sendo decisivo? Mas isso é uma coisa dele, é nata do jogador, não adianta você querer uma característica que ele não tenha. Ele é um cara que flutua, que ele gosta de arrancar, de vir de trás com força. Os adversários também já entenderam essas situações. A gente tem trabalhado com ele diariamente para criar novas alternativas, né? Hoje, uma hora no segundo tempo, eu chamei ele sozinho, conversei com ele para ele concentrar, para ele se preparar para uma bola, que ele era importante e decisivo para nós, e ele ia ser decisivo para nós numa bola. E como ele foi? Numa jogada, ele fez a jogada. Então é um jogador que não estava bem no jogo, é exemplo de muitos outros, mas é um cara que você sabe que a qualquer momento pode fazer a diferença, e ajudou, fez uma jogada individual e deu o passe para o Keno fazer o gol. Fala, Cuca, boa noite, Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Boa noite. Boa noite. Na primeira etapa, o Atlético ficou até um pouco mais travado, né, na marcação do Inter. Aí, a partir dos 16 minutos da segunda etapa, depois das alterações, Savarino, Keno, o Atlético vai para baixo, imprime o seu jogo, a sua velocidade para cima do adversário. Inclusive, no meu entendimento, o Keno e o Savarino colocam o Hulk ainda mais na partida. Se ele não estava bem na primeira etapa, ele começou a render melhor na segunda etapa. Eu queria saber de você, se você entende que o Keno e o Savarino, claro, na primeira etapa, acredito que por conta da questão física, não tinham condições, mas nesse segundo tempo eles tiveram aquela condição de colocar o Atlético num ritmo que vem sendo da temporada, e qual o estágio de aspecto físico tanto do Keno quanto do Savarino, o Cuca? Bem, o Keno estava numa recuperação muito boa, jogou contra o Sport Recife, foi um dos melhores, se não o melhor, e teve uma virose, perdeu 4 quilos. Hoje ele não, pelo certo, ao pé da letra, ele não devia nem ter vindo. Ele está em fase de recuperação, ainda abaixo do peso, e a gente sabia que ia precisar dele. Então ele veio para 15, 20 minutos, pusemos ele mais de meia hora. O Savarino da mesma forma. Esses caras estão voltando de lesões. O Savarino nem convocado foi, porque aí os caras não imaginavam que ele ia se recuperar tão prontamente, para você ter uma ideia. Então ele é um processo natural que eles vão recuperando a forma e a condição e o ritmo de jogo. Não adianta por mais tempo, querer pôr antes o começar jogando, que não é o certo. A gente está fazendo o certo. Eles foram importantes para nós hoje, como foram importantes os demais que entraram. Perdemos o Mariano cedo, o Tietê entrou bem, o Dylan entrou bem, há tanto tempo que não jogava, e isso aí é que faz a gente ter confiança, né, que a gente está no caminho certo. Oi, Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN. Seria a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, 2 times que são 2 concorrentes do Campeonato Brasileiro, né? E eles, no Campeonato Brasileiro, estavam com uma postura até diferente um pouco do Atlético, né? Você vê o Renato bastante contestado, porque não usava o time titular, descansava já os jogadores, não mobilizava igual você estava. O Palmeiras também utilizou algumas vezes o time reserva. Você acha que agora, com essa Libertadores, eles também, de certa maneira, vão desmobilizar o Campeonato Brasileiro, deixar em segundo plano, coisa que o Atlético não fez, porque é um título que não conquista há 50 anos. Você vê um caminho assim diferente para o Atlético, a mobilização para o Atlético é diferente? Não, eu penso que tem que ser diferente, porque nós fomos eliminados. Eles passaram adiante, Palmeiras passou adiante, Flamengo passou adiante. É natural que eles vão jogar o brasileiro para vencer, mas que eles têm um outro campeonato que está afunilado num jogo decisivo. Então é natural que você tenha teu time o melhor estágio possível e mais descansado possível para aquele jogo. E eu faria a mesma coisa se eu tivesse na final, mesmo há 50 anos sem ganhar esse campeonato. Eu ia também preservar
os meus jogadores, e às vezes a gente se engana, porque a gente acha que preservando algum jogador principal o time perde qualidade, e não perde. E eles também têm elencos fortíssimos, né? Então, seja lá quem for que eles vão pôr, eu acho que eles vão disputar com a gente até o fim. E não só eles, né? Outras equipes também que podem a qualquer momento disparar. Boa noite, Cuca. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência da Rede Minas. Você, na sua primeira resposta, trouxe alguns números do Atlético, que são realmente números impressionantes, mas hoje o Atlético enfrentou um adversário que também vem de números impressionantes. O Inter passou 4 jogos sem sofrer gols. De 11 jogos como visitante, perdeu um só. O quanto, Cuca, essa vitória de hoje valoriza o momento do Atlético, a campanha que faz o Atlético, e como isso pode ser usado agora a seu favor aí, né? Para alguém que ainda queira questionar alguma coisa em relação ao que produz o Atlético hoje. Boa noite, a tua colocação, ela vem de encontro ao que eu falei e ao que eu penso. O Inter, ele tem 51% de aproveitamento nos jogos fora de casa. Ele é um visitante indigesto, é um time muito maduro. Time super experiente, um time cascudo, chato, ruim de jogar contra. Eles têm posicionamento correto e têm a velocidade pelos lados e por dentro. O Edenilson sai de uma função para outra, o Patrick, o Yuri Alberto, o Tyson, difícil marcar, difícil jogar. E estavam, como você falou, aí 8 jogos sem perder, muitos jogos sem tomar gols. Um jogo dificílimo para nós. Eu não tenho dúvida que essa, até hoje, no campeonato, foi a vitória mais importante que nós tivemos.